Esta é a 4ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do psicólogo escolar educacional. E para isso conversaremos com o Bruno Weinberg, que é psicólogo pela PUC e trabalha como orientador educacional no Colégio Santa Cruz de São Paulo. E a Marilene Proença, que é professora, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP. É psicóloga, mestre e doutora e livre-docente em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, todos pela USP. Eu agradeço a presença de vocês. A gente que agradece. Obrigada. E podíamos começar com um caso, uma situação engraçada a respeito do trabalho deste profissional. Eu? Tá bom. Eu estava me lembrando que quando eu comecei a minha carreira, né, e logo que iniciei na escola, como orientador, eu fui me apresentar para a turma, né, para todas as turmas, aliás, né, e numa delas aconteceu um caso curioso, né, então me apresentei, muito prazer, sou o Bruno, expliquei, enfim, que a gente ia se encontrar algumas vezes, entrar em aula, enfim. E aí, quando eu terminei, o professor que estava lá, até querendo me ajudar, né, vira e fala assim, então, pessoal, quem quiser contar os seus problemas para ele, pode ir na sala dele, que a gente está montando um grande divã na sala dele, né, e fiquem à vontade, né. E aí, um caso muito engraçado, né, porque, na verdade, é tudo que a gente não quer, né, na verdade. Né, a gente lá na escola não tem divã, não é clínica, né? Então esse é um caso bastante curioso, né? Porque inclusive na faculdade a gente discute muito, né? Qual é o lugar do psicólogo na instituição, enfim, na escola. Né? Legal. Comigo aconteceu mais em relação à representação da profissão, né? Porque eu com 16 anos decidi fazer psicologia e clínica, psicologia clínica. E eu, por morar em Santos, né, ser nascida lá, não existia ainda uma faculdade que tivesse essa abordagem. Então, vim para São Paulo para estudar psicologia clínica. E no 2º ano eu fui convidada para dar aula numa escola pública, me apaixonei pela docência e não saí nunca mais. Foi dar aula de psicologia? Fui dar aula de música. Ah, de música? De música, porque eu fiz piano clássico, então naquela época existia educação musical, né? Mas foi assim uma paixão, fiz a licenciatura, depois aí fui dar aula de psicologia no ensino médio, depois na formação de professores, né, que era o magistério. Mas, e aí para explicar para a família, né, que eu tinha vindo para São Paulo para fazer psicologia clínica, agora eu estava na educação, né, então é toda essa representação mesmo, né, social da profissão, que foi também mudando com a própria profissão, né. É interessante isso, porque a gente pode conversar como é que as escolhas mudam, se alteram com o dia a dia, né? Mas vamos começar por aí, né? Quer dizer, o psicólogo escolar e educacional não faz clínica psicológica dentro da escola. Não. Não é essa, escutar o probleminha dos alunos e resolver, fazer um tratamento, não é bem esse o caminho. Não. Na verdade, a gente escuta os alunos, sim. É uma das funções da gente escutar todos os envolvidos dentro da escola, professores, alunos, coordenadores, famílias, né? E pensar junto com eles na questão que eles estão trazendo, mas dentro de um limite e do espaço da escola. Quer dizer, se o problema ele vai crescendo e a gente vai percebendo que exige aí novas demandas, a gente pensa junto, inclusive, o que fazer, se é o caso, inclusive, de encaminhar, né? Mas a gente, sim, tem que escutar todos eles e pensar juntos. Né? A solução, ou... Tem um caso que eu estava lembrando, né? Certa vez um aluno de 7º ano, que eu já vinha conversando por conta de postura, que ele vinha se queixando para mim de professores e de colegas, né? Ele entra na minha sala muito bravo, né? E eu falei, o que aconteceu? Né? Ele falou assim, Bruno, estou muito bravo. O professor me chamou de mala sem alça. Eu falei, nossa, né? O que aconteceu? Né? Ele me contou a situação e, de fato, ele provocou. O professor parece que lá perdeu o jogo de cintura e eu
reconheci, de fato, eu acho que o professor, então, deve ter se perdido, que chato, vou falar com o professor para a gente pensar. Mas olha, vamos pensar um pouquinho também na sua postura, né? Como é que foi, o que você fez? Aí no final a gente falou, eu falei para ele, será que você não foi então mala, né? Aí eu fui, né? Eu fui mala, né? Então acho que é um pouco disso que a gente faz, né? De escutar o aluno, fazer com que ele se entenda, se reconheça, né? E também com o professor, quer dizer, não dá para chamar um aluno de mala sem alça, né? Eu tive muitas experiências, né, como psicóloga escolar, com professores de rede pública, então um outro setor, né? E nesse processo aí de aprendizagem com eles, a gente fazia grupos de professores, que a gente chamava de grupos operativos na época, e podia então pensar as situações. Então eram trazidas essas situações de sala de aula, né, de como esse aluno que faz pergunta toda hora, o outro que é muito calado, o outro que os pais estão o dia inteiro na escola, os outros que os pais não vêm. Então a gente discutia essas questões com os professores para pensar exatamente como lidar com isso, não é? Como repensar a sua própria prática dentro da escola. Então, esse lugar, né, do encontro, que era muito interessante entre os professores e o psicólogo, né, pensando a prática docente e podendo superar problemas, dificuldades, enfim, enfrentar, não é, o dia a dia, que é muito pesado, né? O dia a dia do professor tem muita coisa para contar todo dia, né? Muito episódio, muita situação, né? E criança desafia, né? Ele também trabalha com professor que chamou o aluno de mala sem alça. Sim, lógico, exatamente. Quer dizer, pensando essas situações, né? Porque muitas vezes o professor também ele não consegue encontrar na hora uma estratégia para lidar com certas situações, né? Situações que o incomodam, e é muito diferente de um professor para o outro. Para alguns professores, aquele aluno que pergunta muito é ótimo, ele adora, porque ele acha que dinamiza a discussão. Para outro, o aluno que pergunta muito, ele é uma mala sem alça, né? Ele atrapalha, ele fica o tempo todo, né, se interferindo no trabalho dele. Então, são discussões que, quando você coloca em grupo e um fala para o outro essa diferença, né, é um aprendizado muito interessante e uma superação dessas dificuldades, né? Tem um ponto que eu queria acrescentar, porque ele é muito rico, porque o trabalho do professor ele é solitário, né? Ele está em sala de aula sozinho com os alunos, e lá tem uma espontaneidade do professor que tem que acontecer nessa relação e que às vezes ele pode se perder, né? Ou não se perde, mas também não sabe como lidar, né? Então, um trabalho em grupo com os professores, numa reunião de professores, em que a gente possa escutar os professores e reconhecer a dificuldade e pensar junto em estratégias. Nem sempre a gente sabe o que fazer, né? Às vezes os professores nos procuram querendo que a gente dê uma solução mágica, né, para a questão, para o problema. A gente também não sabe. E também poder dizer, não sei, vamos pensar juntos, é muito importante para o professor, né? E pensar, às vezes o problema não sai da gente, sai do grupo e do coletivo. No coletivo que também a gente pode pensar juntos numa estratégia, né? Então, isso é muito, muito enriquecedor para a escola, né? Eu apresentei o trabalho do psicólogo, da psicóloga educacional e escolar. É diferente isso? Por que essa demarcação? Então, isso tem uma história aí, né, que a psicologia educacional, ela era uma área de conhecimento da psicologia que ia buscar mais os processos educativos, a aprendizagem, o desenvolvimento que se dava na escola. Então, ficava mais nesse campo do conhecimento e da teoria. E a psicologia escolar, ela se comparece com uma prática profissional, o fazer do psicólogo, né? Esse fazer na escola, na sala de aula, né? Atuando como psicólogo efetivamente. E num certo momento aí da história, né, existia quase uma relação assim, um pensa, que é o psicólogo educacional, e o outro executa, que é o psicólogo escolar, né? E essa discussão foi feita lá pelos anos 80, mostrando que não dá para fazer essa separação, né? Que toda a prática tem uma visão teórica e toda teoria tem que se pensar na transformação da realidade, né? Então, essa relação acabou se estabelecendo, né, de uma maneira muito interessante na área, se pensando uma psicologia escolar educacional ou uma psicologia
na educação, uma psicologia e a educação, quer dizer, de fazer tornar inseparável, né, esses dois campos aí de conhecimento, né? Quer dizer, então, hoje estaria junto, né? Estaria junto, quer dizer, não é possível pensar um psicólogo escolar que não tenha, que não tenha uma formação que vá dizer, olha, qual é a minha maneira de trabalhar, qual é a visão de mundo, que visão de educação que eu tenho, que visão de pedagogia eu tenho. Quer dizer, eu preciso, né, ter todas essas perguntas, né, respondidas nesse trabalho que eu estou realizando como psicólogo na educação. E também tem que conhecer a escola, né? Quer dizer, qual é, né, o fundamento político educacional que se baseia para o psicólogo atuar, né? Quer dizer, uma escola mais liberal tem um trabalho de um psicólogo educacional diferente de uma escola muito rígida, voltada só para o vestibular, o processo seletivo. Sim ou não? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Isso é uma baita mudança, inclusive, na relação que a gente estabelece com os alunos e com os professores, né? Tem muitas escolas, por exemplo, que não priorizam reunião de professores, porque não acham importantes, né? Eu acho isso um grande problema, aliás, é grave isso, né? Então, as medidas que a escola vão tomando vão delineando, inclusive, nosso trabalho, como que a gente vai lidando e como que a escola permite e dá condições objetivas mesmo para a gente trabalhar com os alunos, né? Inclusive de pensar como é que o aluno está na escola, se faz sentido para aquele aluno essa escola, né? Isso é muito importante. Esse psicólogo tem aula? Ele dá aula? Não. Então, a docência, né, é uma das áreas de formação da psicologia no campo da educação. Sim. Então, é possível, né, que esse profissional que é psicólogo tenha feito a sua licenciatura e possa atuar como professor. Eu tentei, penso em outra pergunta, dele como psicólogo da escola educacional, o psicólogo escolar, ele tem um momento de aula com os alunos, isso é estabelecido na grade curricular ou não? Isso vai depender um pouco da escola, sim, né? Sim. Tem escolas que consideram que esse horário, reservam um horário como se fosse uma disciplina, né? Para que o psicólogo possa estar lá e fazer todo um trabalho com aquela classe, com as relações que se estabelecem, ver quais são as questões. Aí o Bruno pode dar até mais exemplos até do que eu, pelo trabalho que ele faz, né? Mas é uma decisão da escola, quer dizer, é um projeto da escola com o profissional de psicologia, né? Eu já tive em situações diferentes, em escolas diferentes, que abordam o mesmo tema, né? Então, numa delas, eu não tinha uma entrada regular que cabia dentro da grade curricular. 9 por semana, 2 vezes por semana? Não tinha isso, não tinha. Mas a gente fazia projetos, às vezes entradas pontuais, dependendo do que a classe está passando, na relação com aquele professor ou com aquela disciplina. E atualmente eu estou numa escola em que existe uma disciplina que é de orientação educacional e que eu tenho uma aula reservada na grade curricular, né? Semanal. No primeiro ano, nessa escola que eu estou, ela é semanal, e no segundo ano e no terceiro ela é quinzenal, né? Então é uma aula, eu preparo a aula. E o que se faz né? nessas aulas? Muitas coisas, né? A gente pode discutir relacionamentos, a gente pode discutir temas polêmicos, por exemplo, outro dia discuti marchinhas de carnaval polêmicas, né? Então a gente discutiu o que é preconceito, é tradição, está existindo uma onda conservadora ou não, vamos olhar para essas letras, né? E aí os meninos, não, olha, a letra de fato aí, ela é preconceituosa, né? Aí um outro levanta a mão e fala, puxa, mas a gente escuta funk, né? E as letras dos funks que a gente escuta são muito piores, né? E, então, a discussão que a aula de orientação educacional permite, ela é muito variada, né? Então, passa desde discussões como bullying, como violências, como orientação sexual, também bastante importante, né? Quanto também de orientação profissional, né? Que é um dos grandes campos de atuação aí do psicólogo na escola, né? E aí eu estou lembrando também, por exemplo, com professores, né? Muitas vezes você, nesses trabalhos com professores, com grupos de professores, há um interesse sobre um determinado tema.
ligado à alfabetização, ou ligado à orientação profissional. Então, às vezes o psicólogo também ele é chamado para dar uma aula sobre isso, né? Para tematizar isso, para trazer, então, leituras, elementos, referências, né? Que você pode fazer um grupo durante algumas semanas lendo, né? Discutindo. Então, essa também é uma possibilidade interessante que a profissão permite, né? E pensando também que esse profissional, ele pode estar nesse lugar, né? Que é o lugar que o Bruno tem vivido, né, como profissional dentro de uma escola, e pode também ser um psicólogo que seja numa rede, né, de educação, que isso acontece muito no setor público. Quer dizer, você tem um grupo de psicólogos que pode estar numa equipe multiprofissional, que foi o exemplo do Núcleo de Apoio e Acompanhamento à Aprendizagem aqui de São Paulo, do NAAPA, na última gestão municipal, né? Então, o profissional de psicologia fazia parte de uma equipe multiprofissional, e essa equipe, ela dava assessoria às 13 diretorias de ensino da cidade de São Paulo, né? Então, e tinham psicólogos lá ou não? E tinham psicólogos nessa equipe, Sim. Exatamente. Tinha assistente social, tinha educador, tinha fonoaudiólogo, né, nessa equipe, coordenadores, né? Então, esse trabalho também é um trabalho que não é exatamente dentro da escola, mas assessorando os professores, os diretores, os coordenadores. Então, é um trabalho de rede, né, onde você cria outras, vamos dizer, formas, né, de organização para chegar na criança, para chegar na sala de aula, né, para chegar nos encaminhamentos, nas queixas escolares, né. Toda escola tem um psicólogo, questão de lei ou não? Vai lá, Bruno. Não, na verdade, o que eu conheço é que a escola ela é livre, né? Talvez a Marilene deve saber melhor do que eu, né? Para compor o seu quadro de profissionais, não existe uma exigência, até onde eu saiba, né? Para ser psicólogo, o profissional que cuida desse setor dentro da escola, né? Que é responsável pela essa triangularização que a gente chama, né? Família, escola e alunos, né? Então, existem muitos profissionais que podem dar conta disso. Às vezes, algum professor até é alçado a essa função para dar conta disso, né? Na escola que eu estou, existem orientadores que são pedagogos, e tem várias outras formações, né? Essa pergunta é super importante, né? Quer dizer, desde 2000 existe todo um movimento dos psicólogos para atuar no campo da educação oficialmente, né? Como reconhecidamente no âmbito público, nos municípios, né? Nos estados, mas essa lei ainda está tramitando, então a gente oficialmente não tem uma exigência da presença do psicólogo nas redes públicas brasileiras, né? Mas muitos municípios e muitos estados já têm esse profissional. Então, como aqui no estado de São Paulo, a gente tem vários municípios, né, com um profissional contratado para atuar como psicólogo escolar. Em algumas cidades ele é o único, né, psicólogo da cidade, em municípios menores, né. Na política de inclusão, que hoje é uma política desde 2001, nacional, né, em que toda criança com qualquer modalidade de deficiência tem o direito de estar na escola regular e deve estar na escola regular. E ele atua, o psicólogo atua. E o psicólogo é chamado, né, para trabalhar nessas equipes. Questões. Exatamente. Então, essa já é uma política pública, né? Na política do serviço social, no SUAS, a mesma coisa. Você tem as equipes mínimas, né? Assistente social e psicólogo trabalhando nessas equipes. Então, as políticas públicas têm colaborado muito, né, na presença desse psicólogo e no campo da educação, embora ainda seja uma luta para que isso seja nacional, nós já vemos experiências muito bonitas e muito importantes nos municípios, em todo o Brasil e nos estados, né? A Marilene, inclusive, trouxe 2 publicações, uma do Conselho Federal de Psicologia Regional de São Paulo, uma referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogas na educação básica, né? Quer dizer, as próprias entidades de psicologia já estão preocupadas
com a questão. Isso, então desde 2013 nós temos referências técnicas para atuar no campo da educação básica. Não existia isso no Brasil, né? Então isso é uma conquista. Foi feito a 5.000 mãos, porque foi a partir de um seminário nacional, né, que o Conselho, o Sistema Conselhos, né, de Psicologia organizou, e ele foi todo depois sistematizado pelo CREPOP, o Centro de Referências em Políticas Públicas em Psicologia, né, que é também ligado ao Sistema Conselhos de Psicologia. Então, hoje, as entidades participaram, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, né? Então foram entidades que participaram também para construir essas referências. Então hoje, vamos dizer, a gente tem diretrizes, né, para a atuação do psicólogo em todo o país, só falta agora aprovar a lei. E a Marilena também trouxe um outro livro, uma publicação recente, Psychology, Society and Education. É um livro da APA, né? Da quem? Da Nova Publisher. É uma editora norte-americana, de Nova York. Então, essa é a primeira produção da área da psicologia escolar em inglês, né? Totalmente em inglês, né? Com trabalhos brasileiros. Então, são de psicólogos que atuam no campo da psicologia escolar e educacional, né? Nenhuma perspectiva que a gente chama de crítica, né? Quer dizer, que vai pensar esse trabalho institucional envolvendo todos as relações, né, de pais, crianças, professor, sociedade, né, que também não podemos nunca deixá-lo de fora. E esse trabalho expressa, né, esse movimento da psicologia brasileira no campo da educação. E o psicólogo trabalha escolar com as grandes questões que envolvem hoje a educação como um todo, a violência dentro da escola, as drogas dentro da escola, a questão da sexualidade, do assédio, etc. Isso tudo faz parte do trabalho dele? Faz parte, dá bastante trabalho. Né? A gente se repensa o tempo todo, né? São questões aí que estão... na verdade, a escola lida com o que vem acontecendo na sociedade, né? As drogas, elas não acontecem e os alunos, quer dizer, não existe só na escola isso. Claro. Né? É um fenômeno que acontece na sociedade, existe um debate aí muito amplo, né? E a gente tem que aprender com a sociedade o que está acontecendo e pensar junto com os alunos, né? Por exemplo, né? A gente percebe hoje que existe uma baixa percepção de risco com relação ao uso e ao consumo da maconha, né, na sociedade de um modo geral. Né? Parece que é melhor que o cigarro, é melhor que o álcool, então é ótimo. Isso. Não é bem isso. Não é bem isso, né? Quer dizer, para eles tem que ser esclarecido isso. Tem que ser esclarecido, até porque a adolescência é o lugar, é um momento em que há já uma baixa percepção de risco de um modo geral. Né? Então você junta baixa percepção de risco com baixa percepção de risco que a sociedade já vai tendo com a maconha, bom, é um conjunto aí explosivo. Né? Então cabe a gente aí discutir todos os pontos ligados às drogas, né? Desde o consumo até tráfico, até legalização, ou a descriminalização, manutenção das leis atuais, enfim, dentro de um cenário bastante confuso, né, que o mundo está vivendo. Né? Diferente do psicólogo clínico, que é autônomo, o psicólogo escolar, ele é empregado como funcionário ou ele é autônomo também? Na maioria das vezes ele atua numa instituição. Né? Seja uma instituição privada, uma instituição pública, num serviço público. Agora, ele pode também, no seu consultório, atender casos de crianças que venham da escola. Né? Então, isso não impede que ele também tenha uma atuação mais a partir do consultório. E há experiências muito interessantes nesse sentido. Quer dizer, o fato de você estar no consultório não significa que você não vai trabalhar institucionalmente. Você não vai trabalhar as relações que acontecem dessa criança e dessa família com a escola, com a situação dela de aprendizagem, né? Então, o locus do profissional não define qual é a prática profissional dele. O que vai definir é a maneira como ele vai trabalhar, né? Então, tem experiências muito interessantes hoje. O que vai mudar é a forma como você lê o encaminhamento, como você interpreta o encaminhamento, né? Se você interpreta apenas como algo que é intrapsíquico,
que é do campo das emoções ou apenas das relações afetivas e familiares, você está trabalhando muito mais no campo de uma interpretação clínica, não é? Intrapsíquica. Se você vai entender esse encaminhamento como uma queixa escolar que veio da escola e que essa criança então expressa uma série de funcionamentos, né, que a escola tem, que precisariam ser revisados para que essa criança se sentisse beneficiada por essa escola e pudesse aprender de fato, você está fazendo um trabalho de psicologia escolar numa perspectiva institucional. Quer dizer, as dificuldades de aprendizagem também são campo desse profissional, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, Tanto, quais são as na dificuldades? clínica quanto dentro da escola. Isso. Sim, a gente também tem que olhar para essas dificuldades e pensar junto com os atores aí responsáveis, né, os protagonistas, família, professores e alunos, como é o melhor jeito para lidar com as dificuldades apresentadas, né? E eu acho que essa maneira, né, de você ler a situação muda completamente a relação do psicólogo com esses profissionais. E esse é um desafio, né, porque a expectativa não é essa no primeiro momento. A expectativa é que o psicólogo tenha o divã. Né? Resolver o problema do... Exatamente. E depois devolva a criança para a sala de aula já curada, né? Sem problema, sem dificuldade. E o que a gente está mostrando... prestando atenção na aula. Exato. E o que a gente mostra, não, olha, isso é produzido numa relação de aprendizagem, na forma como tem uma política dentro da escola, de disciplina, ou de maneira de funcionamento das classes, ou de montagem das classes, ou tipo de currículo, quer dizer, tudo isso está em jogo, né, quando você vai tentar entender o motivo desse encaminhamento e dessa dificuldade de aprendizagem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.